Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane. Oi. Como vai você? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Doutora Juliane Penteado vai falar hoje sobre aposentadoria por invalidez. Parece que o STF julgou um novo valor. O que muda, né, com essa reforma da Previdência lá de 2019 no cálculo? O que mudou agora com esse julgamento do STF, doutora? Então, Og, na verdade o julgamento está acontecendo ainda. Eu achei relevante a gente trazer esse tema para a população ficar atenta, porque houve uma modificação bem drástica no cálculo da aposentadoria por invalidez com a reforma de 2019. A gente tinha antes um percentual de 100% na média, então aquelas pessoas que tinham uma incapacidade permanente que não eram possíveis de serem reabilitadas, poderiam se aposentar desde que ficasse comprovado, e elas teriam uma média de 100% sobre o cálculo que era feito nessa média, né? O que aconteceu? A reforma traz um percentual de 60% e aumenta 2% a cada ano somente do que ultrapassar 15 anos. Então é muito difícil, uma pessoa que tenha mais de 15 anos, às vezes tem, mas é muito pouco tempo e acaba que reduz, continua sendo pouco o coeficiente, né? Então, se uma pessoa antes recebia 3.500, numa média de 100%, ele vai cair para 2.100, e aí isso aí vai chegar a salário mínimo. Então, esse tema que está sendo julgado no STF começou na sexta-feira, com alguns votos que já foram definidos para que averiguar a constitucionalidade ou não dessa regra, né? Então foi levado isso ao Supremo para que o Supremo defina isso, se vai ser constitucional, se vai manter o que já foi modificado ou se retorna ao que era antes. E quais são as principais contradições entre o valor da aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença? Qual é a diferença ou não tem diferença? Esse é um ponto que está sendo levado nesse julgamento, porque na verdade acaba que o auxílio-doença, uma pessoa que vem recebendo o auxílio-doença, ela recebe um valor maior do que o valor da aposentadoria, porque o cálculo do auxílio-doença é de 91% sobre os últimos 12 meses. Então, uma pessoa que vem, tá trabalhando e está recebendo lá uma média de R$3.000 por mês, como é que vai ser feito o cálculo do auxílio-doença? É 91% sobre esses 12 meses. Então, ele vai ter lá essa média que, se ele caso tiver uma definição pela perícia de incapacidade permanente, ele vai ser aposentado por invalidez, sendo que o valor vai ser de 60% da média do período contributivo. Então, essa disparidade, né, entre o valor do auxílio tem acontecido, inclusive, que muitos dessas pessoas estão indo para as perícias do INSS e os peritos estão dando aposentadoria por invalidez e não o auxílio-doença. Então, por quê? Porque fica mais barato, né? Quer dizer, então existe uma perda, tem um impacto financeiro aí na regra para esses segurados que dependem, então, do benefício, né? Exatamente, uma perda financeira bem drástica. O que a gente percebe na prática é que antes dessa reforma, a coisa mais difícil do mundo era a gente conseguir uma aposentadoria por invalidez no INSS, né, na via administrativa. Agora parece que ficou fácil, então assim, parece que agora eles estão achando mais tranquilo conceder a aposentadoria por invalidez e acaba que isso prejudica, sendo que nessa análise o perito não vai fazer uma análise para ver quando que começou essa incapacidade. A incapacidade já vinha acontecendo antes da reforma, ou seja, essa data nem deveria ser de acordo com a nova regra e sim com a regra anterior. Então são questões que acaba prejudicando sim o segurado, porque o impacto financeiro é gigante, né? Doutora, e quais são os princípios constitucionais aí nessa votação de hoje que estão em jogo aí? Por que o STF precisa analisar a constitucionalidade dessa regra? Primeiro, por conta da dignidade humana, que é o principal princípio aí
que rege o sistema protetivo da Seguridade, da Previdência como um todo, né? Porque quando você modifica uma regra dessa forma, no momento que a pessoa mais precisa, no momento de uma invalidez, você está prejudicando a sua dignidade de vida, a maneira que essa pessoa tem de se manter, de sobreviver. A outra circunstância é o retrocesso, né? A gente tem um princípio da vedação ao retrocesso, que seria um retrocesso social nessa legislação, ao invés de melhorar para as pessoas que vão se aposentar, elas ficam piores, né? A situação fica pior. Então, e a própria regra da contrapartida, que é aquilo que a pessoa contribuiu ao longo da sua vida, né? Ou seja, ela teve uma contributividade, há uma prerrogativa do sistema para que haja essa aposentadoria, e a falta de proporção também, né? Não tem nenhuma proporcionalidade, não tem razoabilidade, não tem parâmetro para que haja essa maneira tão drástica na aposentadoria. Então são princípios assim mais genéricos que a gente cita, mas que são esses que estão sendo levados lá para essa decisão. E se o Supremo decidir manter, por exemplo, a regra atual, o que isso pode significar para os trabalhadores e para o futuro da Previdência Social? E se mudar, quais seriam aí os impactos nas contas públicas, tendo em vista que a nossa Previdência brasileira já está com um rombo gigantesco, né? O que acontece? Esse é o grande problema que sempre é levado nos temas no Supremo, a questão das contas públicas, né? A repercussão econômica que acaba sendo influenciada. Para o segurado, é claro que isso vai trazer mais consideração na sua dignidade humana, vai ter mais condições para que ele tenha poder de compra. E as contas públicas, há essa análise de que isso prejudicaria as contas públicas nesses que já foram concedidos. Mas a verdade é que os números não demonstram isso. O que a gente vê é que os números são muito pequenos, assim, aquém do que efetivamente prejudica. Porque se você for colocar numa balança, uma pessoa que tem maior capacidade econômica e maior poder de compra, ela tem maior capacidade também de girar o mercado. Então, pessoas que recebem os benefícios, eles giram os mercados nos municípios, nos pequenos municípios, a própria cidade, Campo Grande mesmo, que é uma capital, mas nos bairros. Então, as pessoas compram mais. Isso faz com que também fortaleça a economia. Então, às vezes, a gente precisa ver por um outro viés para que a coisa não fique muito centralizada apenas em números separados do que é o contexto geral, né? Tá certo. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas suas explicações, falando hoje aí sobre as diferenças, né, de aposentadoria por invalidez, está julgando hoje, e a gente deve ter hoje ainda, será que o resultado dessa votação, doutora? Então, a tendência é que nós já temos 2 votos, mas parece um pedido de vista, então eu estou acompanhando e compartilhando lá no meu perfil. Qualquer novidade a gente vai disponibilizar para todos que seguem. Tá jóia. Obrigado, doutora, um forte abraço, uma boa semana para você. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.